métrica, que a geodésica dada uma métrica riemanniana, a gente tem um funcional que a cada caminho, C1 por partes, associa a energia do caminho, que é a energia cinética, né, a integral do quadrado do vetor tangente, e a geodésica são os pontos críticos desse funcional. Bom, então a gente pode deduzir a partir daí que as geodésicas são soluções, né, de uma equação diferencial, que é a seguinte. Se a gente chama gama de t igual a x1 de t, etc., xn de t, né? Equação geodésica. Então, as coordenadas satisfazem essa equação aqui. Igual a menos soma j igual a 1 até n, i igual a 1 até n, soma j igual a 1 até n, das funções gama e jk, dxi dt, dxk dt. Quer dizer, uma equação de segunda ordem, né, e é quadrática, né? Você tem um produto quadrático aqui, onde esses coeficientes são chamados por símbolos de Christoffel. Isso aqui é igual a 2 vezes soma de gmk, m igual a 1 até n, né? Isso envolve as derivadas parciais dos coeficientes da métrica, né? Mais dgm dxj menos ij são os índices que aparecem aqui, menos dgji dxm. Então, isso aqui se a métrica é sem infinito, isso aqui são funções sem infinitos. Essa matriz, quando eu coloco o índice em cima, é exatamente a matriz da inversa, né? São os coeficientes da matriz inversa. Então, essa equação da geodésica é de segunda ordem, né? Então, a gente tem que para cada V, para cada ponto do espaço e para cada vetor tangente, passa uma única geodésica, né? Ela depende diferenciavelmente do ponto e do vetor, né? E essa propriedade aqui, então a gente tem duas consequências da forma especial da equação, que primeiro, que o vetor tangente, que a norma do vetor tangente é constante, e a segunda propriedade é que se a gente reparametriza, faz uma mudança linear no parâmetro t, isso aqui também é geodésica, definido no correspondente domínio, né? Ok? Então, a gente pode sempre... nós definimos, então, com aplicação exponencial, né? Que a gente agora pode escrever como um teorema na variedade, que se a gente tem M com variedade riemanniana,
Então existe existe função contínua positiva, ou sem infinitos, quer dizer, positiva epsilon de MR, né? Ok? Tal que vamos pegar duas funções, epsilon e delta, delta menor que epsilon, né? Tal que o seguinte aconteça. Primeiro, para todo x pertencente a M, para exponencial do ponto x, né, definido na bola de 0 pi raio epsilon x, contido no espaço tangente para M no ponto x, tomando valores em M, né, é um dífio sem infinito sobre uma vizinhança de x. Ok? Quer dizer, para cada x, a aplicação exponencial, onde essa aplicação exponencial, né, aplicada com vetor tangente v, é igual para gama de 1, isso é por definição, onde gama é a geodésica com gama de 0 igual a x e gama linha de 0 igual a v. É a única geodésica tangente a v e ela está definido em menos 2, 2, se esse epsilon é suficientemente pequeno, né, por causa dessa propriedade, né, e essa aplicação é um diffeomorfismo, portanto, uma carta local tem uma vizinhança de x. Para a segunda propriedade, nós estamos tomando esse delta suficientemente pequeno aqui. Essa aplicação aqui, vista como uma aplicação no fibrado tangente, né, ela depende diferenciavelmente das duas variáveis, okay? Da variável x e da variável v. Uma aplicação sem infinito nas duas variáveis definida no fibrado tangente, né? Consequentemente, se eu tomo o delta suficientemente pequeno, né, nós temos o seguinte, que para todo y pertencente para a imagem da exponencial, para a imagem da bola menor, né, de raio delta x, temos que exponencial no ponto y da bola de centro 0 pi raio epsilon de y, o mesmo epsilon calculado no y, contém para exponencial no ponto x da bola de contém a imagem dessa bola menor. Para a terceira propriedade,
né, é que se y pz pertence a bola de centro exponencial em x, são pontos da variedade que estão na imagem dessa bola, dessa vizinhança, desse domínio da carta local, né, dessa bola menor, e pz é exponencial em y de v, né? Ok? Por z é p exponencial de y, então para aplicar t vai exponencial de y de tv, né? T igual a 0, então a gente tem um ponto y, t igual a 1, a gente tem um ponto z, é minimizante. Quer dizer, isso aqui é uma curva que... Então a ideia é o seguinte, a gente tem um ponto x aqui, né? A gente tem duas vizinhanças de x, isso aqui você pega uma geodésica aqui, esse comprimento é delta de x, esse aqui é epsilon de x, né? O que a gente está dizendo é que se a gente pega y e z aqui, né, a gente pega a geodésica que une o y a z, existe peça geodésica, e esse arco da geodésica entre y e z, se y e z estão nessa bola, ele está contido na bola, portanto a bola é convexa, e mais ainda, qualquer outra curva que une esses dois pontos aqui, o comprimento dessa curva é menor que essa geodésica, e é igual somente se a curva é uma reparametrização da geodésica. Quer dizer, isso aqui é que significa minimizante, né? Quer dizer, então esse teorema é uma consequência desse fato local, né, que localmente a geodésica é a solução dessa equação, onde essas funções aqui são sem infinito, né? Isso tem essas propriedades e a diferenciabilidade das soluções com respeito às condições iniciais implica tudo isso aqui, né? O fato que isso aqui é um dífio é simplesmente o teorema da função inversa, né, que a geodésica, que é derivada da aplicação exponencial no zero, é exatamente a identidade, né? Então isso aí é... Bom, esse teorema está provado nas notas aí, mas eu não vou provar aqui e também... com isso não é, de fato... A demonstração, de fato, não é relevante para o resto do curso, né? Para as aplicações que nós vamos fazer desse fato, né? Então, essa última parte aqui está dizendo que essa vizinhança aqui, que é a imagem da bola de ΔX, é uma vizinhança geodesicamente convexa, né? Quer dizer, exponencial de x da bola de centro zero pi raio ΔX do espaço tangente para uma vizinhança geodesicamente convexa de x. Quer dizer, todo ponto, então, tem uma vizinhança geodesicamente convexa, e essas vizinhanças têm
tem uma relevância em topologia diferencial, como a gente vai ver, porque a interseção de duas vizinhanças geodesicamente convexas é, obviamente, geodesicamente convexa. E isso implica que essa vizinhança é contrátil. Isso é que a aplicação à identidade é homotópica ou é uma aplicação constante. A gente pode simplesmente fazer homotopia puxando ao longo das geodésicas. Ok. Então a gente tem esse resultado que nós vamos agora mostrar algumas aplicações. Bom, a primeira aplicação que a gente vai ser importante para a gente no futuro vai depender da seguinte definição. CFG, para aplicação contínua de uma variedade M noutra variedade N, eu digo que essas aplicações são homotópicas se existe uma aplicação H de 0,1 vezes M em N, né, contínua, tal que H de 0x igual a f de x e H de 1x igual a g de x. Isso a gente tem aqui, para cada t pertencente a 0,1, né, a gente tem uma família de funções contínuas de Mn, que depende continuamente do parâmetro t também, depende continuamente das duas variáveis, tal que f0 igual a f e f1 igual a g. Ok? Bom, esse é um conceito que a gente vai explorar muito no futuro e a gente pode acrescentar aqui que se H é CR, dizemos, bom, isso implica, isso funciona se FG for CR, dizemos que PFG são CR homotópicas. Então isso aí é uma relação de equivalência. E a proposição imediata é que homotopia é uma relação de equivalência. Quer dizer, se F é sempre homotópica a F, se F é homotópica a G, o G é homotópica a F, e o que sempre é um pouco mais delicado de mostrar é que se F é homotópica a G, né, e πG é homotópico a H, isso implica que F é homotópico para H. Né. Bom, isso é simples de mostrar quando a homotopia é contínua. Se a gente quer mostrar que a homotopia CR é uma relação de equivalência, a gente tem que trabalhar um pouquinho. A gente pega uma homotopia, vou chamar de H1, né? Homotopia entre F
FG, né? pH2 0,1 vezes M em N por homotopia entre G e H, né? Agora a gente quer construir uma homotopia CR entre F e H. Né? Bom, a ideia é que a gente colar essas duas homotopias. Né? Como a gente quer diferenciabilidade, a gente tem um pequeno problema no bordo. Então, ao invés de usar essas duas homotopias, vamos modificar um pouquinho. Né? Essa homotopia, definindo uma nova homotopia como sendo alfa de Tx. Onde esse alfa, né, que tem uma aplicação de 0,1 em 0,1, né, que é constantemente igual a 0, constantemente igual a 1 aqui, e agora a gente, né, esse aqui é o alfa. O alfa é constante igual a 0 numa vizinhança de 0 e constante igual a 1 numa vizinhança de... E tomou H tilde 2 de Tx, a mesma coisa. H1, né? H2 de alfa de Tx. Né? Ok? Bom, então agora simplesmente a gente define o H de Tx, que é uma homotopia que a gente quer entre F e H, é 2Tx, né? Se T menor ou igual que meio, né? E H tilde 2 de 1 menos 2Tx, se x maior ou igual que 1 meio. Né? Okay. Quer dizer, para cada T, né, para T menor ou igual que 1 meio, isso aqui vai de 0 a 1. Né, para T igual a 1 meio, né, eu tenho que a função é identicamente igual a g de x numa vizinhança de T igual a 1 meio. Né. E aqui também, isso aqui é identicamente igual a g de x numa vizinhança de T igual a 1 meio, porque T igual a 1 meio, isso aqui dá 0. Né, okay? E, portanto, ela emenda bem, né, no meio, porque ela é constantemente igual a g de x para ter próximo de 1 meio, então é constante. Então essa é uma aplicação CR, e para t igual a 0, nós temos o f de x, e para t igual a 1, né, não, 2t menos 1, né, para t igual a 1, a gente tem exatamente o h de x. Então, com isso, a gente tem que a homotopia é uma relação de equivalência. Né? Então, a gente divide o espaço, né? O espaço quociente aqui são o espaço das classes de homotopia de transformações contínuas. Então, com o resultado desse, com a consequência desse teorema aqui, que é o seguinte: se a gente tem uma aplicação contínua, então o corolário é que a gente tem F então existe uma vizinhança C0Mn tal que todo G pertencente a V é homotópica F.
Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, se G e H pertencem a essa vizinhança, são CR. Então, GH são CR homotópicos. Ok? Bom, basta usar esse teorema aqui, né? Então, a demonstração tomamos por V, como o G pertencente a C0 de Mn, tal que a distância, né, de f de x para g de x, para cada x é menor que delta de x. Podia ser, ou epsilon, tanto faz. Para que tanto faz? A distância é menor que delta de x. Ok? Tá certo? Bom, agora a gente quer construir uma homotopia, né? Se o g de x está a coisa, está essa distância g, então g de x, né, é igual a exponencial no ponto x de um vetor v de x. Né? Onde esse v de x pertence a Tm no ponto x, e a norma então a gente simplesmente toma o ft de x, né, exponencial, como sendo a exponencial no ponto x, né, do vetor t v de x. A gente anda ao longo da geodésica para t igual a 1, né, para a gente ter o g de x, e para t igual a 0, para a gente ter o f de x, para exponencial no ponto f de x. Né. Esse aqui é o ponto f de x. Né. O g de x, estando próximo de f de x, o g de x é a exponencial de f de x de um certo vetor v de x, né, que está na pré-imagem pela exponencial no ponto f de x dessa vizinhança, né? Então a gente tem que isso aqui é uma homotopia entre f e g. Né? Bom, e se o g e h estão nessa vizinhança, né, a gente tem da mesma forma, bom, vou apagar isso aqui. Pertence a essa vizinhança interseção CR, né, de Mn, são funções CR. Novamente a gente tem que o h de x, né, para cada ponto é o exponencial do ponto g de x de um certo vetor w de x, onde w de x pertence ao espaço tangente para m no ponto g de x. Né? E simplesmente a gente toma agora para a família ft de x é igual a exponencial no ponto g de x de t w de x. Isso é uma utopia. Agora, como H é CR, né? Esse W ele depende diferenciavelmente, é um campo CR, né? É CR e, portanto, isso aqui é uma aplicação CR. Né?
Então, homotopia CR entre F e G. Então, a aplicação exponencial permite a gente fazer essas homotopias entre transformações que estejam C0 próximas, né? A gente simplesmente caminha, faz a homotopia caminhando ao longo da geodésica que une F de x com G de x. Ok? Então, isso é uma aplicação importante que nós vamos usar. Nós vamos construir mais tarde alguns invariantes, né, de funções que são invariantes por homotopia, né? Então, isso vai ser importante na análise desses invariantes. Bom, então isso é uma aplicação. Com a outra aplicação que nós vamos fazer agora é o conceito de vizinhança tubular. Bom, vamos tomar M a variedade. PS, por enquanto, nós vamos tomar uma variedade sem infinito. Uma subvariedade sem infinito. O que nós vamos construir agora é uma vizinhança de S e M que vai ser bem comportada num certo sentido. Quer dizer, a gente vai ter um controle dessa vizinhança muito bom. Então, para isso, a gente começa PM com variedade riemanniana. Quer dizer, então, uma métrica riemanniana em M, nós vamos usar essa métrica para construir uma vizinhança bem comportada de uma subvariedade. Ok? Bom, se a gente tem uma subvariedade, nós vamos definir um subconjunto um subconjunto do espaço tangente a M, né, que é constituído, né, que é definido como o conjunto dos pares XV pertencente a Tm, portanto, X pertence a M, tais que X está em S, é um subconjunto, e V pertence ao complementar ortogonal, né, o espaço tangente a S num ponto X. Quer dizer, então a situação é o seguinte: a gente tem a variedade M, aqui, a subvariedade S, a gente pega um ponto X, a gente, ponto X, a gente tem um espaço tangente a S, esse é o S no ponto X, né? Esse é um subespaço do espaço tangente a M no ponto X, e a gente pode associar, então, o complementar ortogonal aqui. Então, esse é um subespaço do espaço tangente a M no ponto X, e aqui a gente tem uma projeção, que é a restrição da projeção natural aí, que é uma aplicação em S, que a cada XV associa o ponto base, né? Okay? Bom, então, isso aqui é um subconjunto, né, de Tm. Isso aqui é um fibrado com base M. Nós vamos mostrar agora que isso é uma fibração localmente trivial com base S
pi fibra Rm menos S. Esse aqui tem dimensão S. Esse aqui tem dimensão SM. Então, nós vamos provar que localmente, né, isso aqui é um produto de um aberto de RS por Rn menos S. Então, a primeira proposição agora que a gente vai mostrar é que esse conjunto é uma subvariedade que é de fato uma fibração. Então, proposição. O fibrado normal é uma subvariedade de M, de Tm, do fibrado tangente, e π de NS em S. Então, uma fibração localmente trivial. Tá certo? Quer dizer, localmente é diffeomorfo a um produto. Bom, como é que a gente mostra isso? A demonstração. Bom, como essa é uma subvariedade, né, eu posso cobrir φ, posso cobrir, né, por cartas locais tomar cartas locais tais que φ de por interseção S é igual a RS vezes zero. Né? Que são cartas locais que levam S no plano. Ok? Tá certo? Bom, então aí, aqui no plano eu tenho, eu posso construir M campos de vetores, né, onde eu tomo os S primeiros tangente a RS e os outros transversais. Né. Então existem campos de vetores, eu puxo esses campos de vetores sem infinito, vou chamar de xi, né? Tem o i, em cada uma dessas regiões, né? Tais que para todo x pertencente a S, interseção o i, né? Nós temos o seguinte, que x1 de x, xs e de x são tangentes para S no ponto x. E tem um i aqui, né? Xm de x é uma base de TMX. Simplesmente eu pego os campos básicos, que as primeiras coordenadas, eu tomo aqui simplesmente o campo D de dx e puxo de volta pelo φ. Né? Então os S primeiro campos são tangentes a S, porque eles vêm do campo IRS, e os outros tudo formam uma base de TMX. Né? Ok? Então existe esse campo sem infinito nessa vizinhança.
Então agora eu quero modificar. Eu tenho a métrica riemanniana, esses campos são todos não nulos aí, né, porque formam a base. E eu tenho a métrica riemanniana, então eu posso construir outros pontos ortogonalizando em cada ponto essa base, né? Esse é o que se chama em álgebra linear o processo de Gram-Schmidt. Eu defino o novo campo de vetores da seguinte forma. O primeiro campo eu defino como sendo o campo xi1 dividido pela norma, que eu quero uma base ortonormal em cada ponto. Tá? Isso aqui é a métrica, né? Eu estou dividindo pela métrica. Okay? E aí, indutivamente, né, eu defino o jésimo campo, né, okay, como sendo, né, eu pego o jésimo vetor aqui, né, eu já construir os vetores ortonormais anteriores até, né? Aí eu subtraio aqui, né, as projeções desse cara na base anterior. Quer dizer, eu pego o produto interno de y e j de x x de j de x com y e k de x, né? E multiplico isso por y e k de x, né? E somo isso aqui, k igual a 1 até j menos 1, quer dizer, eu projeto esse vetor projeto ortogonalmente no subespaço gerado pelos anteriores e divido pela norma deles. Para a norma desse vetor aqui para ser ortonormal. Né? Okay? Ora, como por xi são campos sem infinito, esses campos aqui são sem infinito e isso dá uma base ortonormal do espaço tangente a M no ponto X e os S I de X com base de TS de X. Okay? Pusesse primeiro uma base ortonormal e portanto, o YI S mais 1 de X, YI M de X, com a base do complemento ortogonal, né? Porque os vetores são ortonormais. Né? Okay? E esses campos são sem infinito, e, portanto, isso aqui é uma base do campo, então a gente tem um difeomorfismo, né? que é SR vezes R M menos S em π menos 1 de UI, de UI interseção S, né? que a cada X aqui a cada V associa o quê? Associa a soma, né, de
da jésima coordenada com y S mais J de X. J igual a 1 até M menos S. Né? Okay. Então esse cara aqui dá exatamente um vetor do fibrado normal, né? E isso aqui é um difiomorfismo. Isso é um com a carta local, as mudanças de cartas são diferenciáveis porque são dadas por matrizes ortogonais, né? Quando a gente passa de uma base ortonormal para outra base ortonormal, a mudança de base é uma matriz ortonormal que depende diferenciavelmente de x, né? Se eu tomo duas coordenadas. Então, essa é uma trivialização local. Portanto, esse fibrado normal é uma variedade, né? Okay? E que tem a mesma dimensão que M, né? Isso tem a mesma dimensão que M, que a dimensão é exatamente M. Né? Okay? Bom, então a gente pode, a gente tem o seguinte teorema. Para simplificar a prova, eu vou mostrar no caso compacto, mas o caso não compacto é análogo também. Então, teorema. Tomar S contido em M, subvariedade compacta. Sem infinito. Vamos considerar com a inclusão de S do fibrado normal a S aqui, né? A aplicação que a cada x associa o x zero, sem inclusão, ou seção nula é chamado também. Que é uma aplicação de classe sem infinito, né? E o teorema diz o seguinte, então vamos chamar de J isso aqui, e que essa é a inclusão em M, né? Que a cada x associa x, a inclusão em M. Então, o teorema diz o seguinte, que existe um difiomorfismo do fibrado normal a N, para S, N de S, PU, onde U é a vizinhança de S em M, tal que J composto com φ seja para a inclusão de ML. Que ela leva a seção nula aqui, que é a imagem de S leva exatamente em S, né? Pela identidade. Né? Quer dizer, o J vem para cá, composto com φ é a mesma coisa de I. Okay? Quer dizer, então essa vizinhança é difiomorfa para esse fibrado normal. Okay? Tá certo? Bom, para provar esse teorema, nós vamos
vamos antes construir vamos tomar epsilon maior que zero suficientemente pequeno. Daqui a pouco a gente vai ver quão pequeno ele vai ser, né? E vamos tomar n epsilon de S, né? O conjunto dos x V pertencente ao fibrado normal, onde o V no ponto X é menor que epsilon. Ok? Bom, se eu tomo esse epsilon suficientemente pequeno, né, eu tenho uma aplicação, né, phi epsilon de n epsilon de S em M, né, definida da seguinte maneira. Ele pega um x V aqui, eu vou levar na exponencial do ponto X de V. Né? Quer dizer, o X está em S, né? O V é normal, eu levo pela exponencial. Tá? Ok? Bom, o que eu quero provar é que se epsilon é suficientemente pequeno, isso é um diffeomorfismo sobre uma vizinhança. Né? Que ele cobre uma vizinhança a gente já sabe, né? Porque para exponencial... Né? Bom, como é que a gente prova que algo é um diffeomorfismo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que provar que é um diffeomorfismo local. Né? E depois que é bionívoco. Primeiro, phi epsilon é dífio local. Bom, isso aí se epsilon é suficientemente pequeno. Tá? Bom, isso aí o que é? Isso é o teorema da função inversa. Né? Okay? Tá? Qual que é a derivada de phi epsilon no ponto x0? Hein? Bom, localmente isso aqui tem... isso é um fibrado, né? O espaço tangente aqui para NS tem uma parte que é tangente a S, né? Tem SX e a outra parte é o fibrado normal. Esse é o espaço tangente aqui. Né? Ok? Quanto é que é a derivada dessa aplicação? Se eu pego uma curva contida em S, quanto é que vale a imagem dessa curva? Pô, se está contido em S, o V é sempre igual a zero, né? Isso aqui vai dar identidade, né? E portanto, nessa direção é a identidade. E na outra direção é a identidade também, porque a derivada da exponencial é a identidade. Né? Então, a derivada pegou a identidade. Okay? Quando a gente identifica o espaço tangente aí com a soma direta desses dois subespaços e, analogamente, o espaço tangente a M é a soma direta desses dois. Então, com essa identificação, a gente tem que a derivada
P é identidade e, portanto φ epsilon é diff local. Ok? Tá. Bom, e como o M é compacto, a gente pode cobrir isso por um número finito de vizinhanças, onde ele é um diff local, e tomar o epsilon, o menor desses epsilon. Então, para epsilon suficientemente pequeno, isso aqui é um diff local em toda a vizinhança. Ok? Em particular, se é um diff local, ele é localmente bionívoco. Okay. Então, a gente tem que provar que epsilon suficientemente pequeno que epsilon é bionívoco. Ora, mas isso é óbvio, né? Porque se você tem a gente tem os pontos, isso é a continuidade da coisa. Você tem, digamos, dois pontos, x, y, e dois vetores normais aqui, dw, né? Se o epsilon é suficientemente pequeno, é exponencial. Isso aqui é diferente da exponencial y de w. Se esses pontos estão suficientemente afastados, né? Porque se eles estiverem próximos, é bionívoco, mas se estiverem afastados, eles são bionívocos, porque a exponencial para geodésicas não pode se tocar. Né? Ok? E aí a gente está feito. Então, esse é de filomorfismo, né? e, portanto, a gente tem que essa aplicação de filomorfismo. Né? Ok? Ora, mas essa aplicação... Então, agora eu passo a observar que a gente tem um difeomorfismo, né? Isso aqui no fibrado, né? Como é que a gente constrói um difeomorfismo como esse? Depois a gente vai levar o XV, né? Simplesmente no X, né? Agora a gente quer levar para a bola de raio epsilon em todo o espaço, né? Então a gente vai tomar V, né? Dividido por epsilon menos a norma de V no ponto X. Então isso está levando para a bola de raio epsilon aqui, né? E isso vai em todo o espaço. Porque quando eu aproximo de epsilon, isso aqui, né? Isso leva as retas em retas, né? E quando eu aproximo de epsilon, isso vai para infinito aqui, portanto dá toda a reta. Então esse é um difeomorfismo. Essa aplicação é evidentemente um difeomorfismo, né? Então a inversa é diferenciável. Né? E então a gente tem compondo com a inversa desse difeomorfismo, a gente obtém esse difeomorfismo φ aqui. Portanto, a gente tem uma vizinhança tubular, né?
que é difeomorfa a esse produto. Quer dizer, em particular, essa vizinhança, a gente tem uma projeção, né, dessa vizinhança em S. A gente pode projetar toda a vizinhança em S, simplesmente vindo para cá e projetando em S pela... Ok? Bom, esse resultado ele se estende para variedades. A observação é que, essencialmente, a mesma prova, né, com pequeno cuidado, vale para variedades mergulhadas não compactas, né? Então, primeira observação. Então, a primeira observação vale para S mergulhada. Então, basta que na prova aqui, ao invés de tomar esse epsilon constante, a gente vai tomar o epsilon função que pode decair, né, quando a gente vai para o infinito. Ok? Basta começar com n epsilon de S, né, onde epsilon agora, ao invés de ser uma coisa, é uma função de S em R+. Uma função positiva que a gente vai poder diminuir na vontade quando a gente vai para o infinito para construir o fato de ser biunívoca e também um dífio local, né? Para cada ponto a gente tem um dífio local, mas com a escolha adequada de epsilon, mas quando a gente muda o ponto, a gente vai... esse epsilon vai variando com o ponto, e para ser biunívoca também a gente vai precisar fazer esse epsilon bem pequeno quando a gente está indo para o infinito. Mas isso aqui também, pela mesma fórmula aqui, isso é difeomorfa N de S. Okay. E a segunda observação aqui é se S é CR mais 1, com R maior ou igual que 1, né? Então, isso implica que φ é C1. PCR. Aqui a gente precisa que a gente tenha pelo menos C2, né? Por quê? Porque se uma aplicação se a subvariedade é PCR mais 1, o fibrado normal é CR, porque a gente já perde uma direção, né, tomando a tangente, né? A tangente é CR menos 1, portanto o fibrado normal é apenas CR. E se a gente quer usar o teorema da função inversa, a gente precisa que S seja pelo menos C2. Okay? Essa é a mesma prova, né? Terceira que essa é C1, né? Existe uma fibração localmente trivial em S, né? E pdífios C1 phi de E. Bom, agora essa fibração aqui é C1, né? Mas não é mais não pode ser o fibrado tangente, mas a gente vai provar mais tarde que a gente pode PC
também contido no fibrado tangente, mas para obter algo C1, como o fibrado normal é apenas C0, né, a gente tem que aproximar esse fibrado normal por um fibrado C1. Mas isso a gente vai ver mais tarde. Quer dizer, isso aí a gente vai ver mais tarde, que a gente pode... então, para todo X pertencente a S, né, a fibra sobre X é um subespaço TMX próximo, C0 próximo ao fibrado normal. Quer dizer, a gente vai pegar essa fibra e perturbar um pouco, de modo que isso aqui varie de classe C1, né, com o campo. Quer dizer, isso vai ser uma consequência de um teorema que nós vamos provar mais tarde, de aproximação de funções contínuas por funções C1. A gente provou um teorema antes, mas no RN, né? Depois nós vamos provar que isso acontece entre variedades, né? E aí a gente vai poder construir um outro fibrado próximo ao fibrado normal e construir uma vizinhança tubular C1 também. Mas isso aqui nós vamos ver mais tarde, né? Por enquanto a gente já sabe construir vizinhanças tubulares se a variedade é pelo menos C2. Bom, essa mesma construção aqui melhora isso aqui, né? Quer dizer, se S é CR mais 1, a gente constrói o φ de classe CR mais 1, usando o mesmo argumento aqui. Bom, mas por enquanto vamos pensar que S é sem infinito, porque... Bom, então vamos ver uma aplicação desse teorema aí. Um corolário disso seria o seguinte: seja PS de M uma subvariedade sem infinito. Vamos pensar sem infinito para simplificar. Então existe a conclusão que existe uma métrica riemanniana PM, que a gente pode tomar completa se quiser, tal que se X pertence para S e P pertence é tangente a S no ponto X, então a geodésica gama de AB em M com gama de 0 igual a X, gama linha de 0 igual a V, é tal que sua imagem está inteiramente contida em S. Tá? Quer dizer, isso aí é uma métrica conveniente se a gente quer analisar essa subvariedade. Quer dizer, se a gente começa com a geodésica, né, de M, se essa geodésica passa por um ponto de X e é tangente a V, é tangente a S, ela continua em S o tempo inteiro. Quer dizer, a gente diz, tem uma nomenclatura em geometria diferencial, que a gente diz que essa é totalmente geodésica. Ela tem essa propriedade. Ok?
Bom, como é que a gente constrói essa métrica aí? Bom, vamos começar com aplicações, observações gerais aí, sobre métrica aí. Bom, a primeira observação é o seguinte: se a gente tem PF de MN, um diff local, e se a gente tem Y você tem uma métrica riemanniana, né? Você tem uma métrica riemanniana no contradomínio, né? A gente, que eu vou denotar por G, a gente pode definir uma métrica riemanniana, que eu vou chamar de F estrela de G no domínio, né? Definido da seguinte maneira: para cada x pertencente a M, né, nós vamos denotar uma linha aqui, né, Tm de x, vezes Tm de x. E R definida da seguinte maneira: se eu pego VW, é igual, por definição, né, o produto interno no contradomínio da derivada de F no ponto X aplicada a V, derivada de F no ponto X aplicada a W, no ponto F de X. Que é o produto interno desses dois vetores aqui, eu simplesmente levo pelo diffeomorfismo local, né, pelo isomorfismo. Isso aqui é um isomorfismo. Então, isso aqui esse sendo produto interno, esse aqui é um produto interno em X também. Então, é uma métrica riemanniana. Então, dado um diffeomorfismo local, a gente tem a gente pode puxar a métrica euclidiana, a métrica riemanniana para o domínio, né? Então, essa é a primeira observação. A segunda observação é o seguinte: se F de MM, né, é isometria, né, e π gama é geodésica, então PF composto com gama de 0,1 em M é geodésica. Quer dizer, com isometria, quer dizer, uma aplicação que preserva a métrica riemanniana, ela tem que levar geodésica em geodésicas. Okay? Tá certo? Porque o funcional energia se transforma no funcional energia do outro. Quer dizer, então, isso aqui é uma consequência imediata da definição, né? Ok.
Então agora a gente pode mostrar o corolário, né? Então, demonstração, a gente quer construir uma métrica riemanniana M, né, tal que S seja totalmente geodésica, né? Então a gente começa com diffeomorfismo, né, φ, né, do fibrado normal a S, com vizinhança tubular. Tá certo? Então a gente pega uma vizinhança tubular, né, que é um diffeomorfismo que leva a seção nula em S. Ok? Então, a partir disso, né, eu tenho uma involução que é um diff sem infinito, tal que φ composto com φ é igual à identidade de U. Como é que eu defino isso aí? Eu defino simplesmente o seguinte: eu tomo esse φ, né? Eu pego um ponto x pertencente a U, né? Que tá, o y pertencente a U, né? Eu levo de um ponto do fibrado normal, que é XV, né, PNS, né, a pré-imagem pelo φ-1. Né. Aqui, no fibrado normal, eu tenho uma involução que leva o XV no X menos V. Okay? E aí eu simplesmente componho novamente com φ para obter o elemento de U. Okay? Tá? Então esse φ é um diffeomorfismo, porque cada um deles aqui é um diffeomorfismo. Então, φ é diff. E φ composto com φ é identidade. Ok? A identidade de U. Porque esse cara composto com ele mesmo é identidade. Okay? Isso é uma verificação imediata. Ok? Bom, então agora a gente quer construir uma métrica. Nós vamos começar construindo uma métrica em U. Então vamos chamar de G, a métrica riemanniana G1, métrica riemanniana em U. Pego uma métrica qualquer, né? Ok? E agora vamos chamar de G2, né? O φ estrela de G1. Eu tomo pullback dessa métrica pelo diffeomorfismo φ. Aí nós temos outra métrica, né? Então agora a gente pode definir uma terceira métrica que é, digamos, a soma das duas. Okay? Ora, mas isso aqui é igual, né? Oh, não precisa de um meio. Isso aqui é igual a G1 mais φ estrela de G1. Né? Ok? Ora,
como é que é o pullback desse cara aqui? Φ estrela de G. O que é o Φ estrela de G? É Φ estrela de G1 mais Φ estrela de G1, que é novamente igual a G, porque isso aqui é de identidade. Né? Ok? Então Φ é isometria. Okay. Bom, então agora eu tenho que essa métrica G em U, ela satisfaz a propriedade que a gente quer. Tá? Por que isso? Ora, se a gente tem o S aqui, né, para a gente quer, bom, isso, vou traçar em dimensão 1, mas para a gente quer olhar para um vetor tangente a S. Né? Ora, esse vetor tangente a F, para S, tem uma geodésica, única geodésica que passa pelo ponto X e é tangente a V. Né? Por que isso? Eu afirmo que essa geodésica está contida em S. Por que isso? Suponhamos que essa geodésica não esteja contida em S. Então é uma curva não contida em S. Gama de menos epsilon a epsilon. Okay. Então ela passa pelo ponto 0 e é tangente a V e não está contida em S. Okay. Ora, mas esse Φ, né, observe que o Φ de x é igual a x para todo x pertencente a S. Né? Ok? Para a construção aqui, Φ é composto com Φ igual a identidade, e Φ de x é igual a x para todo x pertencente a S. Outra propriedade que eu preciso aqui. Ok? Ora, como esse Φ para isometria, gama composto Φ composto é geodésica. Okay? Ora, mas esse Φ é uma isometria, né? É uma involução aqui que deixa os pontos de S fixo. Né? Tá certo? Então a imagem dessa curva vai ser uma outra curva, né, que é tangente para V nesse ponto, né, e é outra curva porque nós não estamos contidos em S. Então a gente tem duas geodésicas, né, que passam pelo mesmo ponto e tangente ao mesmo vetor. Isso contraria o teorema de unicidade de geodésicas. Quer dizer, então o fato de que se essa curva não está contida em S, então a gente tem duas geodésicas distintas passando pelo mesmo ponto e tangente ao mesmo vetor. Isso contraria a unicidade de geodésicas e, portanto, implica que essa peça geodésica tem que estar necessariamente contida em S. Okay. Bom, eu quero uma métrica em M, aí é fácil, né? Eu tenho essa métrica em U, né? Eu simplesmente tomo uma função, tomo outra métrica, né? Qualquer em M, que a gente sabe que existe, né? Eu tomo uma métrica qualquer em M, né? E tomo lambda de M em R, PM em
em 0, 1, tal que lambda igual a 0 fora de vizinhança de S, né? Em vizinhança de 0, em vizinhança de 0, tem vizinhança de S contida em U, né? Com fecho contido em U. Aí eu tomo a métrica G tilde como sendo 1 menos lambda G mais lambda G3. Isso aí que dá uma métrica em M que coincide com G numa vizinhança de S. E, portanto, a geodésica dessa métrica está contida em S. Então, isso é uma propriedade bastante útil que nós vamos usar mais tarde. Quer dizer, a gente sempre pode encontrar uma métrica especial, a métrica riemanniana especial, tal que essa subvariedade seja geodesicamente... deixa eu ver o que mais que eu quero falar aqui. Uma coisa que nós vamos considerar mais tarde aí, que vai ser importante, é o conceito de função própria, né? Então, a definição, uma função contínua entre dois espaços topológicos, aqui a definição é geral, né? Eu digo que F é própria se a imagem inversa de compacto é compacto. De compacto é compacto. Ok. Bom, a gente tem outra caracterização de função própria, né? A definição, né? Você pega uma sequência de pontos numa variedade M, né? Eu digo que essa sequência tende a infinito, né? Se para todo o conjunto compacto K contido em M, existe o N0 pertencente a N, tal que Xn não pertence a K para todo N
maior do que N0. Quer dizer, uma sequência tende a infinito se ela escapa de todos os compactos. Pois isso é uma definição geral. É claro que, primeiro, toda aplicação contínua, né, é claro que se M é compacta, não existe nenhuma sequência tendendo a infinito, né? Isso não faz sentido. Ok. Então N é própria. Uma outra caracterização, né? Então, a proposição PF T0 de Mn é própria se somente se o seguinte acontece. Sempre que você tem uma sequência xn em M tendendo a infinito, isso implica que f de xn tende a infinito em M. Okay. Quer dizer, uma sequência própria se somente se leva a sequências que tendem a infinito em sequências que tendem a infinito. Bom, para demonstração é óbvio, né? Bom, para que a gente pode tomar, por exemplo, M como sendo a união de compactos, Ki contido interior de Ki mais 1, né? Bom, vamos supor que F não é própria. E eu afirmo que existe uma sequência que tende a infinito, onde isso aqui não tende a infinito. Né? Isso implica que existe K contido em N, tal que F menos 1 de K não é compacto. Ok? Tá certo? Pô, se F menos 1 de K não é compacto, né, ele não pode estar contido em nenhum dos KIs aqui. Tá? Ok? Então, para todo I, né, a gente tem que F menos 1 de K não está contido em KI. O que implica que existe um XI que não pertence a KI, tá? Tal que F de XI pertence a K. Né? Tá certo? Então esse F de X que pertence a K, o XI não pertence a KI. Né? Como essa sequência XI não pertence a KI, essa sequência tem que tender a infinito. Tende a infinito. Não? Porque ela escapa de todo compacto. Porque dado qualquer compacto, esse compacto está contido em algum KI. E a partir de certa ordem, a sequência não está mais em KI. Não? Então essa sequência tende para infinito, mas a imagem dela pertence a um compacto.
Então a imagem dela não tende a infinito. Ok? Então a pré-imagem de um compacto, se ela satisfaz essa propriedade, a pré-imagem de todo compacto é um compacto, logo a aplicação é própria. Né? Okay? E vice-versa, né? Que às vezes se ela é própria, ela tem que satisfazer essa propriedade aqui. Né? Tá certo? Por que isso? Porque se isso não satisfaz, né, isso significa que existe uma sequência tal que a imagem não tende a infinito. Então f de xn não tende a infinito implica que existe um compacto K tal que f de xn pertence a K para todo N. Né? Ou por N maior ou igual que N0. Né? Ora, como isso é uma sequência, um compacto, ela tem uma subsequência convergente. Então a gente pode supor, passando uma subsequência, que isso aí converge para X. Né? E aí? Agora a gente quer provar que isso aí, que essa aplicação não é compacta, não é própria. Né? Okay? Ora, mas nós estamos aqui, variedade, a gente toma V com a vizinhança compacta de X. Okay? Se a gente pega uma vizinhança compacta de X, olha para f-1 de V, né? Isso contém o ponto xn para todo n suficientemente grande. Ora, mas se ela é compacta, esse aqui é compacto. Né? Então isso é um absurdo, porque nós estamos supondo que o xn tende a infinito. Então isso aqui não é compacto. Então essa aplicação, a imagem inversa desse compacto não é compacto. Então a aplicação própria são aplicações que a pré-imagem é compacta ou então goza dessas propriedades aqui de subsequências. Okay? Bom, por exemplo de aplicação própria no RN por exemplo, a gente pega um f de MR tal que f de x é maior ou igual que ômega i se x não pertence para esse KI e que ômega i tende a infinito. Né? Ok? Então isso implica que f é próprio. Tá certo? Porque qualquer sequência xn que escapa desses KIs todos, elas têm que ir para infinito, ela não tem nenhuma subsequência convergente. Né? Ela escapa de todos os compactos da reta. Então isso
Analogamente, tem muitas aplicações próprias de MR. Bom, a proposição, né, é que se R de MN CF pertence a T0 de MN é própria, então existe vizinhança V contida em C0 de MN de F, tal que todo G pertencente a V é própria e GH pertencente a V são homotópicas por uma homotopia própria. Bom, então aí a gente simplesmente toma essa vizinhança, né? Toma uma função epsilon que tende para zero no infinito, né? Toma epsilon de n PR+, né? Tal que epsilon é restrito a KI menos interior de KI menos 1 é menor que epsilon I que tende a zero. E basta tomar por V, então é o conjunto dos Gs, tais que a distância de G de x a f de x, né, esteja menor que epsilon de x. Ok? Então, a afirmação é que o G é próprio. Porque a gente toma uma sequência xn tendendo a infinito. Né? A gente quer mostrar que o G de, a gente quer mostrar, né, que o G de xn tende a infinito. Então a gente suponha que não. Isso implica que existe uma subsequência tal que G de xni converge para x em n. Ok? Ora, mas esse PCN está tendendo a infinito. Né? Ok? Logo a distância de f de xni e g de xni, né, como isso está escapando de todos os compactos, em particular fica fora desse compacto, isso aqui tende a zero. Né? Okay? Porque a sequência está escapando dos compactos todos e fora de um compacto é menor que esse epsilon i. Então isso implica que o f de xni também converge para o mesmo ponto x. Isso é um absurdo. Porque essa sequência tende a infinito, então a imagem tem que tender a infinito. Então é um absurdo.
Então, analogamente, a gente mostra que a homotopia, dada pelo teorema anterior que a gente viu, é necessariamente própria, porque ela goza dessa propriedade também. Então com isso a gente conclui essa... Ok. Então com isso a gente termina esse capítulo aí. Módulo à prova desses teoremas sobre geodésica que eu não vou tratar aqui no curso. Okay?